A gente vai falar sobre também ontem, tá, gente? As pessoas estão comentando muito aqui se a gente vai falar sobre Luísa Mel, isso tudo, a gente vai chegar lá, tá? Então, a gente vai chegar sobre ontem, o fatídico dia. Mas vamos qual foi a interpretação de vocês todos sobre essa repercussão, assim? O que todo mundo achou sobre tudo desde que começou a explodir, assim? Não ontem, né? Mas antes, isso tudo já começou a acontecer, assim. Qual foi a interpretação de todo mundo sobre isso? Eu achei, a princípio pelo menos, até eu gravei um vídeo no meu canal sobre isso, gente. Lorelai Fox, busquem aí nas redes sociais. Fazendo tem um canal, jabá. tem Já faz o jabazão aí. Também, gente. Eu meio que já dei minha opinião lá, porque eu achei que a coisa mais legal pra mim foi realmente isso que a Nathalie trouxe, de escancarar o sistema da elite. E também esse… Pra mim, me trouxe esse susto, esse medo de ver que isso pode estar acontecendo num apartamento do lado meu, sabe? Exato. E o quanto isso é recorrente. Aqui a gente tem um monte de dados, né? Essa coisa da escravidão que ainda existe no Brasil, enfim. E que eu acho que esse é um assunto sempre importante de ser tomado. E pra mim, o episódio favorito é aquele onde ele conversa com outras mulheres e tal sobre esse tema. Pra mim, isso é muito legal. Foi muito incrível, assim. Porque também saiu daquela narrativa, né? Enfim, já tava meio cansado daquele assunto. E conheci outras histórias, o quanto isso é recorrente. E outro ponto também do quanto é louco, e a gente precisa estar atento, é que ele mostra que às vezes as pessoas que vivenciam isso nem enxergam o que estão passando, né? Exato. O quanto a gente é cego pra essas situações, tanto no nosso dia a dia, como até pessoa branca mesmo, a gente não vê. Exato. E às vezes até as pessoas que estão dentro desse sistema pensam, não, mas tá aqui me dá um prato de comida, eu moro nessa casa e tal. E quem tá de fora também acaba enxergando assim, tá reclamando do que? Tava lá trabalhando, morando nos Estados Unidos. Eu queria estar morando nos Estados Unidos e blá, blá, blá. Daí meio que ninguém enxerga o que tá acontecendo. Pra mim esse foi o ponto mais positivo, assim, de trazer esse… Nossa. Sim. Só que pra mim um ponto negativo foi ver que as pessoas não conseguem lidar com essas histórias, sabe? Elas acabam se maravilhando pelo universo do true crime no sentido de romantizar criminosos, igual a gente… Só que é aquilo, né? Eu tava até falando com a Nathalie, é uma coisa que sempre existiu, né? Tipo, a pessoa é presa, ela começa a receber carta de fã. Ela sai da cadeia, o povo quer casar com a pessoa. Não sei o que. Isso acontece desde sempre. Tirar foto. O que tem de criminoso que assim que é preso, a família começa a vender itens a preços caríssimos. É uma coisa que acontece muito. Então, mais uma vez, aconteceu, né? E eu não esperava que fosse acontecer nesse caso, essa glamorização toda, desse tamanho. Então, só que é aquilo também. É tão recorrente isso, né? O sensacionalismo na mídia brasileira com esses crimes. Acho que o último que aconteceu foi o Lázaro, né? Que foi um grande caos nacional, que no final mais prejudicou as investigações e a busca do que ajudou. E vira sempre isso, né? Sempre essa pataquada. Mas pra mim, o ponto de levantar a questão da escravidão e das elites brasileiras foi o auge, assim. Achei muito interessante. Muito. E você, Nathalie? Como eu disse, eu acompanhei mais as movimentações na rede, né? E aí eu tava achando, tipo, bizarro quando eu entendi o que era. Ele era literalmente uma criminosa e as pessoas absurdamente curiosas pela história dela. Eu tava até falando com o Danilo antes da gente começar, porque eu não consumo true crime, eu não gosto muito do formato, eu me sinto meio mal ouvindo. E aí eu nunca parei pra ouvir esse tipo de coisa, então eu não achei que as coisas fossem feitas dessa forma, né? No geral, não que todos façam dessa forma. E eu tava muito assustada com a reação das pessoas. E eu tava culpando o fandom. As pessoas são podres. O povo só quer like no TikTok. O povo só quer aparecer na frente da casa. As pessoas pintando a cara de branco e aparecendo na frente da casa. Isso é, tipo, ridículo, sabe? E aí, quando eu ouvi o podcast, eu fiquei muito assustada. Porque eu entendi também que, além da reação do público, existia ali naquela narrativa, né? E aqui eu vou roubar a frase do nosso roteirista, roteirista, né? O diretor. O Gustavo, a Carol e o Arthur. Houve, de fato, uma folclorização da criminosa.
E isso é muito claro, porque eu me considero uma pessoa dura pra ter empatia com essas pessoas, com criminosos, principalmente racistas. E chegou um ponto em que eu tava tão envolvida naquela narrativa mítica, de suspense, com muito esforço por parte dos jornalistas e das pessoas presentes na equipe, porque você acompanha esses bastidores também, isso é muito interessante, você valoriza ainda mais os resultados quando você percebe quanto trabalho deu. Os caras viajaram para os Estados Unidos, ficaram batendo de porta em porta, ficaram acampando dias na frente da casa abandonada. Tentando uma entrevista. Isso cria uma ansiedade. De repente, eu tava querendo… Como essa mulher vive? Meu Deus, o que ela come? E eu, peraí. Por que eu tô curiosa sobre a vida e sobre a existência de uma pessoa que fugiu da justiça depois de ter escravizado uma mulher negra por anos? Não só escravizado, né? Agredido, machucado, privado de saúde, enfim, de alimentação. E aí, eu acho que… enfim, a gente pode falar sobre isso mais pra frente também, mas um incômodo que deu pra mim foi que eu me vi caindo nesse lugar de curiosidade, em um momento que eu só queria sentir raiva, e eu só estava sentindo raiva, e de repente a curiosidade, ela não necessariamente envolve raiva. Pode ser uma curiosidade neutra. E uma curiosidade neutra, no caso de uma mulher racista, é muito absurdo em um país como esse. Você não pode ter uma curiosidade neutra. Nathalie, você tá falando que todo mundo tem que odiar ela? Sim! É uma pessoa racista, é óbvio que você tem que odiar ela. É óbvio que você não pode neutralizar esse sentimento. Não é uma falha de caráter. Não é um problema psicológico. Não é um problema físico. O que existe ali é uma intenção de dominação e de destruição de um outro indivíduo que ela não identifica como humano. Então, eu odeio uma pessoa assim. Não vou matar ninguém assim, mas eu odeio uma pessoa assim. E eu fiquei preocupada quando eu me vi caindo na narrativa ao escutar. Porque o podcast, tecnicamente… é muito bem feito. Te leva pra isso. Muito, você fica ali, sabe? Uau, não sei o quê. O que vai acontecer agora? No terceiro episódio eu tava confortável ainda. Tipo assim, eu tava no canto da sereia. Nossa, meu Deus, a mulher da casa abandonada, o que aconteceu? Depois do terceiro episódio, aí começava a vir… a Folha de São Paulo não instiga violência contra nenhuma das pessoas citadas. Eu falei, putz, é aqui que o bagulho começou a ficar sério. Porque eles tiveram que botar esses comunicados. Esses comunicados. Aí eu fiquei tentando alinhar o que as pessoas estavam ouvindo e o que estava acontecendo. E aí depois eu comecei E aí eu tava já ficando incomodada, porque eu tava muito interessada na história. E eu sei que eu estava interessada na história, porque o podcast estava me levando a me interessar não só na história, mas naquela figura. Então, o quinto episódio foi meio que um respiro. Tá, obrigada. Foi o melhor, né? O quinto episódio Porque aí eles pegaram várias informações sobre trabalhos análogos à escravidão que aconteceram ontem, este ano. Mulheres que ficaram 40 anos, que nunca tiveram amizade, que não viram, talvez, a luz do sol de uma vida com autonomia. E aí eu entendi, obrigada por ter usado tudo isso, justamente como o Danilo falou, pra dar voz a isso, né? Não só se manter nessa narrativa… interessante, envolvente. Curiosa. Mostrou que era grave. Só que talvez faltou um pouco essa gravidade pra mim, que a gente só viu mais no quinto episódio, em todos os episódios. Porque isso é o que muita gente tá falando na internet. Às vezes a gente esquecia que a gente tava falando de uma criminosa. Por mais que o Chico às vezes enfatizasse, a narrativa envolvente era muito maior. Então hoje eu culpo os dois. E acho que justamente por isso ele enfatizava sempre. Vamos esquecer, vamos voltar. É tudo isso, é creme na cara, é uma casa estranha e todo mundo curioso, e chuva dentro da casa e cachorro. Mas volta aqui, ela é do mal, hein? E ficava sempre nesse vai e volta. Mas aí virou a bruxa da casa abandonada, né? Parece que é uma figura que ela tá muito além. Não parece que ela tá aqui, que ela fez um negócio, que ela foi racista. Exato. Parece que ela foi má. Sabe? Tipo assim, ela foi uma ruim. bruxa, uma vilã de filme. E até quase uma coisa assim, do passado. Né? Exato. Esse do passado vem muito. E parece que a velhice, ela te exime, né? Então, tipo assim, agora ela é uma velhinha. Uma senhora. Ela é uma senhorinha. E o que eu mais… Como foi pra ti? Cara, eu acho que o que eu mais senti, assim, e pra mim foi muito assustador sentir isso, que eu me considero, pelo menos, uma pessoa muito positiva, eu senti uma desesperança no mundo, porque é isso, foi tirado muito mais do que a gente imagina sobre, sabe? Não foi tirado só dinheiro, só 50 anos da vida dela. Quando eles contam, não me lembro em qual episódio exatamente, mas que essa senhora dos Estados Unidos, ela ficou com pena. Ela ficou triste de ter que falar para as pessoas que eles eram criminosos. Ela ficou com pena deles irem pra cadeia. Imagina o quanto não mexeram na cabeça dessa mulher, o quanto que ela não se sente sozinha, porque ela não tem ninguém. Essas pessoas que foram algozes, que foram pessoas terríveis, que prenderam ela, que privaram ela de ter saúde, que privaram ela de ter alimento, que privaram ela de ter dinheiro, que privaram ela de ter alegria, de qualquer coisa.
ainda eram as únicas pessoas que essa mulher tinha. E isso pra mim foi assustador, porque isso é você tirar absolutamente tudo que uma pessoa tem. Porque ela não tem autoestima, ela não tem amor próprio, ela não consegue pensar por ela mesma. Porque foi tirado tudo. Toda a possibilidade de qualquer coisa na vida dela foi tirada. E aí, quando ele conta dos outros casos de mulheres que foram 50 anos de vida que elas não tiveram, porque elas não viveram por elas. E aí elas ganham um apartamento e 20 mil reais. Um apartamento cheio de dívida nesse caso, tá? Que ela vai Olha ter que isso. vender e metade vai pra pagar as dívidas. E aí uma dessas senhoras teve que casar e ela vai ganhar um salário mínimo. Ela vai ganhar um salário mínimo o resto da vida dela. Ela trabalhou 50 anos, 20 anos, 30 anos numa casa sem ganhar nada. Foi tirado toda e qualquer possibilidade dela ter uma vida. E eu não digo nem uma vida feliz, é de ter uma vida, de ter qualquer coisa, de ter uma possibilidade. Foi tirado tudo e ela ganha 20 mil reais, um salário mínimo. É uma coisa assim que não existe reparação, entende? Não existe o que possa acontecer. O que vai acontecer? Tem uma das senhoras que foi, acho que com 80 e poucos anos que ela conseguiu sair dessa situação de escravidão. A pessoa que escravizava tinha 90. Vai acontecer o quê? Vai ser presa com 90 anos? O processo ainda tá correndo, né? Não vai acontecer nada, entendeu? Não vai acontecer nada. E mesmo que acontecesse, ela vai ficar 50 anos presa? Não vai. Então não há como ter justiça nesse caso. E aí eu pensei, cara, o que vai acontecer com o mundo mais se isso acontece hoje? Se isso acontece hoje? E que pra mim foi o mais aterrorizante. Isso é tão corriqueiro, me dá a impressão, que parece que eu fico pensando, essa pessoa que escravizou alguém, ela vai na padaria, ela cumprimenta, ela tira férias, você pode conhecer ela num hotel. Ela tá aqui, entendeu? Ela não é uma pessoa, assim, o Gustavo, nosso diretor, falou uma coisa que eu achei interessantíssima, que ele falou, a gente costuma deixar essas pessoas no lugar de monstros, porque daí a gente não se sente tão próximo delas. Mas a gente tem que se sentir próximo delas. Porque elas estão. Porque elas estão. Esses seres humanos estão aqui, eles podem ser nossos vizinhos. Eles podem estar na casa do lado, entendeu? Então, assim, o que eu mais senti... Às vezes são, né? E eu acho que esse é o ponto que o Danilo levantou, de a gente refletir o quão próximo a gente tá disso, ou até dessas atitudes, né? Eu também, como cara branco, né, com condições, assim, tal, com dinheiro, me senti muito um cara refletindo sobre a vida, assim, sabe? E eu acho que esse foi um dos pontos do podcast, pra mim, mais importantes, assim, conseguir trazer essa reflexão que se não fosse podcast, talvez eu não traria. Sim. Né? E o que eu acho legal, pelo menos quem acompanha bastante True Crime, o que eu sinto, pelo menos, é que a maioria das vezes é pra colocar a gente no mesmo patamar que um serial killer. Tipo, é exatamente o que a Gabi falou. Não é uma pessoa lá estranha, que é aquele estranho emo da sua classe. Não é. É o cara que trabalha com você, que vai na sua festa com a família dele. São esses filhos da puta que estão aí, sabe? Só você pensar no índice de estupro no Brasil, é a pessoa que convive ali na sua família, é o pai, é o padrasto de alguém, sabe? São as pessoas que estão ali. Nunca é esse estranho, nunca é a mulher que mora escondida lá. Não, gente, é a tiazinha que tava aqui na padaria com você, sabe? Se duvidar é sua tia, alguma coisa assim. Você tava dando uma máscara pra ela, trocar a máscara dela. Vamos ajudar a senhorinha. A máscara dela tá muito colada ali na pomada, vamos trocar a máscara dela. Essa pessoa que convive com a gente, é a sociedade na qual a gente vive, né? Isso que é o pior.